que prazer enorme estar aqui com você, que bom que você veio. Vamos colocar ordem nesse caos aí da sua vida, tentar te ajudar a dar os próximos passos e principalmente, como te ajudar a organizar o seu dia de forma simples e eficiente para você encontrar tempo para tudo que importa para você. Muitas vezes a gente corre contra o tempo, muitas vezes a gente acha que o tempo tá jogando contra a gente e eu quero que você saia daqui olhando o tempo como um aliado agora. Quando eu começo a abordar esse tema de gestão de tempo, eu vejo que não é só teoria. E eu digo isso que não é só teoria porque nos últimos 4 anos eu treinei mais de 120 empresas, eu treinei mais de 7.000 pessoas em treinamentos corporativos, em mentorias individuais, em mentorias coletivas, em co-participações em treinamentos de amigos, de outros profissionais de outras áreas. E o que eu vejo quando as pessoas começam a ter tanto a aplicação das técnicas, como também um novo olhar sobre o tempo, um novo olhar sobre o próprio tempo, sobre a própria rotina, é que a gente começa a ter resultados muito diferentes daqueles que as pessoas costumam ter no dia a dia. Sabe essas 24 horas que você tem? Ela não é igual às minhas 24 horas. Esqueça isso. O nosso problema também não é sobre falta de tempo. O nosso problema tá muito em como a gente enxerga esse tempo. Eu não quero te falar sobre as coisas que talvez você já tenha visto em relação à gestão do tempo, em relação à produtividade, em relação à organização. Eu não quero que você passe os seus dias tendo que dedicar ainda mais horas para aprender algo novo. Eu quero te propor uma solução que seja mais fácil para você aplicar, para que você use no seu dia a dia, para que você não precise abrir mão de coisas que importam para você. Desde quando eu me conheço por gente, especialmente no começo da minha carreira, eu coloquei na minha cabeça o seguinte: eu não quero passar a minha vida só trabalhando. Eu quero trabalhar, mas eu também quero ter tempo para outras coisas. E ao longo desses anos, desde 2005, eu fui construindo a minha vida nesse sentido. Então eu tinha que fazer mais coisas. Então como é que eu fazia essas coisas? Eu ia no modo Cronos, né? Tentando pegar todos aqueles eventos que eu queria dar conta e zipar num mesmo tempo. Queria trabalhar durante 8 horas e a partir desse lugar de querer trabalhar durante 8 horas só e não trabalhar mais do que isso, eu tentava fazer as coisas mais rápido. Nesse caminho de tentar fazer as coisas mais rápido, eu comecei a estudar muito o tema. E eu fui crescendo na carreira desse jeito, fazendo. Eu dava conta de muita coisa. Eu tinha uma habilidade de fazer as coisas também muito rápido, então eu conseguia entregar um volume muito rápido. E o que aconteceu comigo? Eu tive resultado. Em 2019, eu virei diretor de uma agência de um grupo global. Era um cargo importante, com salário alto, com status. Só que eu não tinha percebido que eu ia pagar um preço. E aí eu tive um burnout. E foi exatamente nesse momento que eu comecei a ver a vida de outro jeito. E principalmente eu comecei a ver o tempo de outro jeito. Porque as escolhas que eu fazia naquele tempo Cronos me aproximavam, me distanciavam do pai, do profissional, do marido, do filho, do irmão, que eu gostaria de ser e que eu não estava sendo. Porque eu acreditava que família era importante, mas eu não dedicava tempo para a família. Eu acreditava que o casamento era algo valioso, mas eu não dedicava tempo para minha esposa. Eu acreditava que a paternidade era a minha função e era uma missão na minha vida, mas eu não dedicava tempo para o meu filho. Então eu parei e pensei, pera, o que eu tô fazendo? Eu olhei para trás e eu me senti, como você vai ver nessa imagem, um cavalinho de hóquei dentro de um carrossel. Eu tinha muita motivação, eu tinha vontade, mas eu não tinha direção nenhuma, eu ficava andando em círculos. Eu era um trem desgovernado, eu era um cavalinho de hóquei num carrossel. Porque sim, quando eu fui diagnosticado com burnout, junto com o burnout a depressão, eu entendi que quem tinha se colocado naquela situação era eu. Porque tudo que a gente faz, ou todos os nossos resultados, a nossa vida como é hoje, é consequência de muita coisa que a gente não controla, é fato. De muita coisa que às vezes a gente não escolheu, mas que a gente escolheu permanecer. E eu tinha escolhido permanecer naquele modo cavalinho do jockey em um carrossel. E aí, a abordagem, e por isso que eu pedi para você esquecer tudo que você tinha ouvido de gestão de tempo, a abordagem não é em relação à gestão de tempo. O que eu enxergo de fato é a gestão das escolhas. Então, a partir de agora, a gente não vai mais falar sobre gestão de tempo, a gente vai falar sobre gestão das escolhas, porque o tempo inteiro a gente está escolhendo. E essas escolhas, elas vão me aproximar ou me distanciar de quem eu quero ser, de uma visão. Essas escolhas, elas podem ser melhores através de técnicas. Essas escolhas, elas precisam ser focadas. Então eu preciso estar bem para que essas escolhas saiam bem, para que eu faça isso bem. E foi dessa junção de coisas que surgiu a tríade das escolhas conscientes. Quando a gente fala da tríade das escolhas conscientes, é muito importante porque aqui mora toda a forma que eu enxergo a vida. Aqui mora
o que eu faço com a minha rotina, e aqui está tudo que você precisa para organizar a sua rotina, tudo bem? São 3 elementos. E esses 3 elementos, eles não funcionam separadamente, eu vou te explicar cada um deles. O primeiro pilar da tríade das escolhas conscientes está na nossa direção consciente. O que é isso, Stênio, direção consciente? Direção é visão. Direção tem a ver com quem você quer ser. Direção consciente é a visão clara para onde você está indo. Claro que nesse caminho da direção consciente a gente vai ter objetivos que transpassam, objetivos que vão e vêm e que vão sendo construídos ao longo do tempo. Isso é normal. Mas para onde nós estamos indo? Porque quando eu escolho fazer alguma coisa, eu estou me aproximando ou me distanciando de quem eu quero ser. Eu te pergunto, quem você quer ser como pai, esposa, marido, filho, filha, irmão, irmã, profissional, empreendedor? O que eu mais vejo são pessoas que de repente falam, não, eu quero ser um empreendedor de sucesso, eu quero ser um pai presente, e aí o que eu faço? Eu me dedico. Eu fiz isso de forma completamente desordenada. E o que me gerou isso? Meu burnout. Porque eu não olhei para o segundo pilar, que é o equilíbrio integral. Quando eu vou em busca da minha visão, quando eu vou em busca de uma identidade, quando eu vou em busca de um objetivo nesse caminho, e eu faço isso sem olhar para o que é base, eu me perco. Eu tenho resultado, mas eu estou sobrecarregado. Eu tenho resultado, mas eu estou sem saúde. Eu tenho resultado, mas eu não tenho tempo para nada. Eu tenho resultado, mas eu não consigo me desenvolver. Eu tenho resultado, mas eu não tenho propósito. O que eu fiz? Eu fui cuidar de 4 pilares do equilíbrio integral. E é o que eu vou pedir para você fazer. Eu vou pedir para você olhar para o seu pilar físico, para o seu pilar emocional, para o seu pilar mental e para o seu pilar espiritual. Isso aqui é a base para escolhas conscientes e com energia. Para que cada coisa que eu faça, eu de fato esteja só lá. Sem isso aqui, a máquina, que não é máquina, cai. Quando eu estou buscando uma direção, eu preciso, obviamente, estar bem com o meu corpo. O que é estar bem com o meu corpo? Eu preciso estar com o sono em ordem, eu preciso estar com a minha saúde física em ordem, ou seja, alimentação, atividade física. Eu preciso fazer pausas regulares no meu dia. Então, cuidar do seu corpo e cuidando da sua saúde. Cuidando das suas emoções, da sua saúde emocional. E aqui é sobre inteligência emocional, sim. É sobre a autoconsciência do que você sente, sobre como você gerencia essas emoções, como você lida com as emoções dos outros e como você se relaciona com os outros. 4 pilares da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional. Como que eu desenvolvo a minha energia mental? E a minha energia mental tem muito a ver com esses 3 L's aqui. Lifelong Learning. Todos os dias eu leio 20 minutos por dia. Isso é uma estratégia. Isso é uma técnica. Por que eu leio 20 minutos por dia? Porque 20 minutos por dia dá mais ou menos 10 páginas por dia. E eu vou anotando numa metodologia que eu chamo, que eu conheci, que não é minha, né? De savoring, que é saborear o livro. Eu vou lendo 20 minutos todos os dias de manhã. E eu vou alternando entre livros de filosofia espirituais e livros técnicos. Eu vou compartilhando, quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Quanto mais eu aprendo, mais eu aplico na minha vida. Quanto mais eu aplico na minha vida, mais resultado eu tenho. Quanto mais resultado eu tenho, mais eu aprendo. Mais eu ensino, mais eu falo sobre os resultados. Percebe que é um ciclo virtuoso de aprendizado? E a energia espiritual, que tem a ver principalmente com propósito. E não é propósito de trabalho. O trabalho ele é um meio, ele não é o fim. Estar conectado a um propósito significa, antes de qualquer coisa, o autoconhecimento. Morar em si mesmo, reconhecer aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, seus pontos fortes, pontos fracos, se desenvolver, se conectar a um propósito maior, a um sentido maior, o porquê você faz o que você faz, e a partir desse lugar ter energia, porque energia mental tem a ver com planejamento também. Eu planejo meu dia, tenho tudo organizado. Pô, legal, agora tô com mais energia porque eu tenho uma motivação maior que é extrínseca, mas também intrínseca. Então não adianta a gente ter uma direção, não adianta a gente ter uma visão se a gente não tem a base, se a gente não tá preparado para na hora que vem a pressão, e o Jim Lowery e o Tony Schwartz falam muito disso, na hora que vem a pressão, como é que eu estou equilibrando as minhas energias e a partir dessas energias dando força para alcançar aquela minha visão, para alcançar aquele meu objetivo. Sabe que não é só sobre trabalho, é sobre a vida? O trabalho está incluído nisso. Principalmente porque o terceiro pilar é o pilar do como. É o pilar que todo mundo olha. Talvez seja o pilar que você já tem até os recursos. Presta atenção. É o pilar
da produtividade estratégica. E talvez aqui tenha uma diferença do que você já viu. Ela está baseada em 3 princípios. Quais são os princípios da produtividade estratégica? O que fazer, como fazer e quando fazer. É só sobre isso. Por quê? Os nossos dias são feitos de tarefas ou compromissos. Ou seja, coisas que você executa e lugares que você está em uma data e um horário marcado. Então a nossa habilidade é olhar para tarefas e compromissos e criar um sistema onde eu possa operar com as duas, sem me atrapalhar com nenhuma das duas, sem me sobrecarregar, tendo tempo para tudo. Tempo para executar, tempo para compromisso. Existem outras atividades que eu sou demandado. Então eu tenho um treinamento, aí daqui a pouco o cliente me pede uma coisa, outro cliente me pede outra, aí o gestor de projeto daquela consultoria me pede uma coisa. Então vai surgindo de vários lugares demandas do que eu tenho para fazer. Então vem da minha cabeça, vem de WhatsApps e e-mails e vem dos outros. Fontes geradoras de demanda. Isso você não controla. Pô, vai vir muito. O que você controla? Como e quando você vai fazer. O que você vai fazer são as famigeradas listas. Solução, faz uma lista de tarefas. Aí você faz uma lista e não sabe como sair do lugar. E aí dá aquela sensação de culpa porque você não consegue cumprir a sua lista nenhum dia. Não é sobre fazer a lista, é sobre criar um sistema onde eu tenha clareza quando eu vou fazer para escolher o melhor como fazer. Com foco, uma coisa de cada vez, sem multitarefar, sem procrastinar, sabendo o porquê de cada tarefa, sabendo o prazo de cada tarefa, porque se eu sei o prazo, eu não procrastino. Se você tem uma estrutura e um sistema que te permite fatiar essas tarefas, você está olhando para a sua tarefa de forma estratégica, não como uma única coisa, mas como um projeto. Porque um projeto é um conjunto de tarefas. Tudo vai apontar para a direção consciente, por isso que eu expliquei por primeiro. E por que eu expliquei produtividade estratégica, as técnicas por último? Porque isso aqui está a serviço do resto. Se eu estou bem e eu sei para onde eu estou indo, eu pesco uma técnica e uso para chegar onde eu quero. A ordem é essa, não é o contrário. E não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Assim como o trabalho e a vida pessoal. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Só que eu decidi, ao invés de correr contra o tempo, eu resolvi caminhar com o tempo. E esse é o formato, esse é o modo que eu enxergo, esse é o modo que eu apresento para você dentro do Ordem no Caos, que é o meu método para você conseguir organizar o seu dia de maneira simples e eficiente para ter tempo para tudo que importa para você. E aí é muito louco, porque a Karina mesmo, uma aluna minha, falou assim, cara, a coisa mais louca quando eu entrei no seu método é que não era um MBA. Eu consegui fazer em 3 semanas, porque é um método 100% online para você fazer no seu tempo, quando você quiser. Ah, Estênio, mas eu vou procrastinar. Não vai. Porque o que eu fiz no método Ordem no Caos? Eu criei um programa de 3 semanas e fiz o plano para você fazer esse programa em 3 semanas, investindo só 30 minutos por dia. Então, quando você entra no Ordem no Caos, quando você entra no método Ordem no Caos, eu te dou o planejamento, semana a semana, quais são as aulas em cada dia que você precisa assistir, que você precisa estudar, e você só vai investir 30 minutos por dia. Você tem 30 minutos por dia para mergulhar na tríade das escolhas conscientes, para olhar para a sua direção consciente, para olhar para o seu equilíbrio integral, para olhar para a produtividade estratégica e começar a ter uma rotina mais equilibrada, sim ou não? Porque a minha proposta é que ao longo dos 3 módulos, nas 3 semanas, você construa e consiga ter mais vida. E não viva só para trabalhar, porque a vida não é só trabalho, é também trabalho. Mesmo fazendo em 3 semanas, eu te dou o acesso por 1 ano. Tá? Então, você entrando no método Ordem no Caos, que vai abrir hoje, você tem 1 ano de acesso. E aí você pode estar perguntando qual que é o investimento, qual que é o valor para entrar no método Ordem no Caos. E aí, antes de falar quanto que é o valor para você investir, eu quero te devolver a pergunta, que é o seguinte, qual que é o valor do seu tempo? Quanto que vale o seu tempo hoje mesmo? Tipo, faz a conta. Eu fiz essa conta uma vez. Pô, eu trabalho tantas horas, eu ganho tanto. Então faço essa divisão por dia e tal, aí deu lá R$125 a hora. Falei, pô, minha hora vale R$125. Eu queria multiplicar isso, hoje vale 1.000.
né? Então, quando eu pego, por exemplo, quanto vale o meu tempo hoje? Cara, um treinamento corporativo que eu dou e que eu fecho, eu vou cobrar nesse treinamento corporativo entre 20 e 25 mil reais. Isso é o que vale o meu tempo para treinar as pessoas. E aí na sala vão ter 20, 30 pessoas, mais ou menos. Quando eu vou dar uma palestra de 1 hora, 2 horas, o valor é em torno de 10 mil reais, 10, 12, 8, vai variar um pouco, mas em torno de 10 mil reais para dar uma palestra de 2 horas, para alguma empresa ou para algum evento, algum congresso. Se você for contratar o meu programa de mentoria, eu falei, né, a mentoria Kairos, que são alguns dos meus mentorados que eu falei para você, você vai ter que investir 12 mil reais para um acompanhamento aí de 5 semanas. Com sessões, com acompanhamento, com materiais e tudo mais. Só que o que eu sei é o seguinte, independentemente do valor que você vale, que o seu tempo vale, porque o tempo vale um valor, ele não é dinheiro, mas ele significa algum valor, nenhum tempo desse é maior, ou nenhum valor desse é maior do que o que você perde quando não tem tempo para as coisas que importam. Quando você percebe que o tempo que você deixa para trás, ele não volta mais. E eu quero que você pense comigo, uma vez que você passa a ter controle sobre o seu tempo, como que é um dia ideal? Você acorda, ao invés de ser aquela correria, ficando respondendo já um monte de mensagem, cara, não, calma, você se levanta, você tem o dia planejado já. Quando você consegue chegar nesse lugar, você vai para um lugar de equilíbrio, mas não um equilíbrio rígido, um lugar de balanço, um lugar onde tem tempo para tudo que importa. Então dá uma olhada o que alguns mentorados meus e alguns alunos meus falam sobre a aplicação desse novo olhar. Um conforto muito maior de você ter consciência que as coisas estão alinhadas e organizadas de uma forma racional e consciente. Ficou mais produtivo no sentido de eu conseguir entregar mais dentro do meu horário de trabalho, por exemplo. Comecei a conseguir colocar as coisas nas caixinhas certas, sabe? E aí foi me ajudando. Eu me sinto muito mais organizada nas minhas tarefas. Tive até o feedback que nas reuniões as pessoas estão sentindo mais confiança nas informações que eu passo. Eu já sinto que eu estou no total controle. Agora tudo é muito mais claro, né? Porque eu sei o que eu preciso fazer, eu sei os times em que eu preciso fazer, eu sei as prioridades que tem, então eu consigo me organizar muito melhor no trabalho agora. Se você entrar no método Ordem no Caos, se você decidir entrar no método Ordem no Caos, e eu espero que você faça isso porque eu quero te ajudar nesse lugar, você vai investir R$ 1.997, se você quiser entrar no método Ordem no Caos. Mas desde 2023 eu não abro turmas para o método Ordem no Caos. E por causa disso, você não vai precisar investir R$ 1.997. Se você entrar hoje, você entra no método Ordem no Caos por 12 parcelas de R$ 103. Esse é o valor para você entrar no método Ordem no Caos. Para você começar já, durante 3 semanas você se dedicar para começar a ter tempo para tudo que importa para você. E eu estou muito viciado em inteligência artificial e estou estudando muito sobre isso, estou usando muito, estou aprendendo muito, e semana passada eu tive um treinamento sobre isso e eu resolvi criar um assistente pessoal do método Ordem no Caos. Isso é muito legal. As pessoas que entrarem no método Ordem no Caos nesta turma vão ganhar um robô, vão ganhar o Orion, que é o robô que eu criei, e ele está munido de todo o meu método. Eu criei esse robô com todo o método Ordem no Caos. O que significa isso? Significa o seguinte, que você vai me ter do seu lado a hora que você quiser para perguntar qualquer coisa 24 horas por dia. Sem pagar nada por isso. Porque eu não sei nem quanto custa isso. Se eu tivesse que ficar do seu lado todo dia, faz a conta aí. 24 horas vezes 1.000 vezes 365 dias. É impagável para todo mundo, qualquer pessoa. Cara, o Orion é o robô que já está criado, já está testado, já testei no método. Várias perguntas de repriorização, de organização de lista, de planejamento de dia, qual ferramenta usar. Ele está organizado para isso. E o melhor, eu vou te dar prompts para você tomar decisão, alguns prompts de produtividade para te ajudar a organizar tarefa, definir prioridade. E o que acontece com esse robô é que conforme você vai colocando ali as suas informações, e eu vou te ensinar como criar esses prompts também, você vai personalizando ele ao seu estilo, à sua rotina. Isso para mim, cara, é
a melhor das soluções. Por quê? Porque eu acredito muito na produtividade humanizada, que é a produtividade individual, que é essa produtividade específica, que cada pessoa tem um contexto, cada pessoa faz de um jeito e cada pessoa tem uma dificuldade. Então, ter um assistente pessoal para você, e você vai ter esse assistente pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ganhar agora, pagando 12 parcelas de R$103, tudo isso. Mas quando você tem esse link, você já tem o link, né? Aí é para você. Então, é o que eu estou te oferecendo como uma solução. Porque eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade às vezes e querem fazer alguma pergunta para mim e eventualmente não vão ter o dinheiro para investir num programa de mentoria para me ter um acompanhamento lá de 5 semanas perto, quase que o tempo inteiro ali podendo tirar dúvida. Então, por causa disso, eu criei esse assistente pessoal. Beleza? E se você tá na dúvida, tipo assim, puta, cara, eu não tenho esse dinheiro, eu não sei se eu devo investir, eu quero só te falar uma coisa. Entrar no método Ordem no Caos é risco zero e eu vou te explicar por quê, por 2 motivos. O primeiro motivo é que você tem uma garantia natural de consumidor no Brasil de 7 dias, mas eu vou te dar uma garantia de 30 dias. Então, presta atenção. Você entra no método Ordem no Caos, eu te dou um plano para você fazer o Ordem no Caos em 3 semanas, gastando 30 minutos por dia. 30 dias são 4 semanas. Então você pode usar 4 semanas para fazer. Se você não gostar, se você achar que não é para você, que, sei lá, eu não explico bem, que não tem nada a ver com o que eu tô falando, você manda um e-mail, pede o reembolso e eu devolvo o dinheiro. Não quero saber. Eu vou querer saber por que você está saindo, obviamente, para poder melhorar o produto, para poder melhorar a entrega, para poder melhorar a didática, com certeza. Mas eu não vou ficar te convencendo pra você ficar. Tá tudo bem. Eu não quero gente que não quer ficar. Então você entra. Se você pagar no cartão de crédito, você pode, se não gostar, sair antes do cartão cair. É risco zero. Eu tô comprometido com esse negócio real. Isso aqui é meu propósito. É muito sério esse treco. Você viu quanto que eu ganho no treinamento corporativo. Então, eu quero saber se você tá comprometido. Se você tá comprometida. Fiquem com Deus e nos vemos dentro do método Ordem no Caos.